Eu não sei até hoje se eu quero ser ator. É paradoxal, mas essa é uma dúvida que me persegue desde sempre. Mas desde criança, de alguma maneira, eu sou ator. Eu me perguntava assim, com 8 anos de idade, o que eu queria ser. Eu dizia que queria ser Errol Flynn, Burt Lancaster, e eu quebrei muito telhado fingindo ser Batman. Eu andava pelos telhados da cidade onde eu nasci, que é em Rio do Norte, no Ceará, e eventualmente chicoteava meus irmãos e irmãs quando eu decidia que era Zorro. Durante um longo período, eu, de algum modo, esqueci desse assunto, porque eu enfiei na cabeça que eu queria ser piloto de avião, eu queria ser cadete da aeronáutica. Mas aí aconteceu um acidente, que foi eu precisar ou eu querer sair de casa, e por volta assim, dos 13 anos, eu tentei um teste para locutor de rádio, porque era o emprego que se oferecia naquele momento. E como eu infernizava minha mãe lendo anúncios de revistas para conseguir uma grana dela, ela ficava desesperada, me dava uma grana para eu ir embora, eu achei que ser locutor seria uma grande saída. Eu fui reprovado no teste. Fui reprovado porque eu falava fino e grosso, eu estava naquela fase da adolescência em que você está mudando voz. E a pessoa que me aplicou o teste ficou muito triste por me reprovar e falou para mim assim: mas não se preocupa não, cara, tem vaga para ator. Aí eu peguei a vaga para ator. Eu fiz uma ou outra bobagem na televisão ao vivo, uma outra bobagem nem tanto. Eu cheguei a fazer um bolo chamado Desejo, uma ponta, fazia um cobrador de jornal, uma cena só, e experimentei fazer um clássico da dramaturgia, também uma ponta, mas nesse clássico aconteceu uma coisa muito importante. Eu tinha só uma cena, a primeira cena, eu fazia, são 3 personagens nessa peça, são o Escorial, o robô chamado Kendall Holt. E eu fazia a primeira cena, saía e a cena continuava com um rei e um palhaço, um jogral do palácio. Mas depois de 5 minutos, metade do bigode do rei caiu, era um bigode colado. Ele passou a representar com a mão assim. E a partir de então eles não se aguentavam davam as gargalhadas, era um desastre. O diretor em desespero falou para mim assim: entra lá e mata os 2. Aí eu entrei com a espada e assassinei o rei e o jogral. O coitado do clássico foi reescrito nesse momento. Nesse momento eu conheci o pessoal que começava a fazer um trabalho de teatro que ilustrava o método de organização do Paulo Freire, o educador. E o trabalho desse grupo era tornar as aulas cantadas via rádio em coisa mais humana. Então o teatro serviria para ilustrar aquilo que friamente o rádio passava. Isso porque havia na cabeça das pessoas algo que talvez falte hoje no nosso mundo moderno. O sentimento de que não basta a informação, é preciso que a informação se transforme em conhecimento e, portanto, em sabedoria. Eu explico melhor isso. Hoje, a gente dispõe de uma quantidade monumental de instrumentos que nos informam, desde Google, internet, todos esses suportes modernos nos informam, mas raramente eles promovem conhecimento, raramente então promovem sabedoria e raramente promovem cidadania. A gente hoje vive
vive um momento da nossa vida em sociedade onde nós lemos um jornal e não entendemos o jornal, onde nós lemos eventualmente um livro e não entendemos o livro. Ou seja, a nossa informação não está alimentada de forma a promover conhecimento e, portanto, a promover sabedoria. No caso do teatro que a gente fazia, a ideia era essa, era de alguma maneira fazer com que a pessoa soubesse sim escrever o próprio nome, mas soubesse compreender aquilo que eventualmente estava escrito no jornal, eventualmente estava no livro, ou eventualmente estava escrito na conversa que a pessoa mantinha com o outro. Muitas vezes, algumas discordâncias graves acontecem porque a nossa informação não nos permite conhecer exatamente o significado daquilo que alguém nos diz. Desde eu te amo até eu te odeio. Esse teatro que a gente fazia era um teatro absolutamente experimental, porque não havia dramaturgia para isso, não havia nenhuma experiência anterior para isso. A única referência que a gente tinha era de que o Mao Tse-tung, que era casado com uma atriz, quando promoveu a grande marcha na China da Revolução Comunista Chinesa, era acompanhado por um grupo de teatro que explicava aos camponeses das cidades que eles ocupavam o que significava aquela grande marcha, o que significava aquela revolução que eles estavam fazendo. Então a gente se inspirou nessa ideia, da ideia de que a gente precisava de alguma maneira passar para as pessoas um conhecimento que ia além da capacidade de escrever o próprio nome, ou seja, que a gente precisava passar para as pessoas a ideia de que o mundo que já está aí diante de nós para ser investigado, compreendido, alterado, modificado, revolucionado. Ou seja, a vida não é só contemplação, a vida é inquietação, a vida é investigação, a vida é dúvida, a vida está sempre em movimento. Esse trabalho durou até o golpe de 64, quando a gente teve que fazer esses espetáculos em Gana. Bom, logo depois disso, depois da libertação, eu, que tinha feito um curso de cinema no Rio, fui para o Rio e do Rio fiquei até hoje. Ou seja, são uma eternidade.